Bem, vamos estar estudando nossa série de sermões, chama A Igreja de Cristo. Essa mensagem é: eu sou a Igreja de Cristo. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu sou a Igreja. E eu gostaria de ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e do versículo depois 9 ao 10, por favor, Rebeca. Então, 1 Pedro 2 e 5. Diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora vai no 9 e ao 10, diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Mais um momento de oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela já diz muito aos nossos corações. Agora, Senhor, que tudo, Senhor, aquilo que não nos deixa, Senhor, alimentar, aprender, Senhor, pela nossa razão, Senhor, que muitas vezes nos distrai, Senhor, que não aconteça nessa noite, Pai. Senhor, que possamos ser pessoas, Senhor, com a nossa razão, ouvir a Tua palavra, Pai. Deixar ela descer aos nossos corações, entrar na nossa memória, Senhor, porque a Tua palavra, ela é alimento espiritual, Pai. Ela que muda, ela que transforma, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, que nossos corações sejam corações férteis, ó Pai, mentes que vão aprender, Senhor, e possa, Senhor, a semente poderosa da Tua palavra produzir 30, 60, 100 vezes mais em nossas vidas, Pai. Uma transformação, Senhor, no nosso caráter, uma transformação no nosso jeito de ser, uma transformação no nosso jeito de tratar as pessoas nos nossos relacionamentos, Pai. Que ela seja poderosa para que nós possamos parecer com Jesus Cristo após pormos ela em prática, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e usa-me para a Tua glória. Eu sou a igreja, é o tema da nossa mensagem de hoje. Existe uma frase que nós usamos quase todos os dias, que parece completamente normal. Hoje eu vou para a igreja. Nós dizemos isso desde crianças, falamos isso para os nossos filhos, falamos para os nossos amigos, mas você já parou para pensar que nenhum cristão do primeiro século, eu falo do livro de Atos, nenhum cristão de Coríntios, nenhum cristão daquela época diria essa frase? Eles não diriam vamos para a igreja, porque eles entendiam que eles eram a igreja. O prédio onde eles se reuniram não era a igreja. A casa onde eles se encontravam não era a igreja. O templo não era a igreja. A igreja era o povo de Deus. Esse sempre foi o pensamento das pessoas que aceitavam a Cristo. Quando terminava a reunião, a igreja não ficava naquele lugar. Ela saía pela rua, voltava para casa, ia trabalhar, criava seus filhos, anunciava a Cristo, porque a igreja nunca foi um endereço. A igreja sempre foi um povo. É interessante que Jesus não morreu por um prédio. Jesus morreu por pessoas. Cristo não derramou o seu sangue para comprar paredes, ele derramou o seu sangue para formar um povo, uma família, para formar pessoas que fazem parte desse povo de Deus. Pedro, ele escreve exatamente para pessoas que estão espalhadas por várias cidades, porque essa carta ela era distribuída entre as cidades. Para cidades onde pessoas eram perseguidas, muitas delas sem um lugar fixo para se reunir. E mesmo assim ele não diz, vocês precisam construir um templo. Ele não diz isso. Nunca foi a intenção da igreja construir templos, majestosos templos. Ele diz, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual. A igreja são pessoas. Literalmente é o que ele está dizendo. Perceba o detalhe, Pedro não diz que vocês entram na casa, ele diz que vocês são a casa espiritual, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Você não apenas frequenta a igreja quando você aceita Jesus Cristo, entrega a sua vida, você não apenas frequenta uma igreja mais, você faz parte dela. Observa que Pedro não começa dizendo o que eles precisam fazer.
Pedro, ele não fala assim, você tem de fazer isso, fazer aquilo. Ele começa dizendo o que eles são. Começa dizendo qual a identidade deles. Esse é o padrão do evangelho. Primeiro Deus muda a nossa identidade, depois nossa prática muda. Nunca é o contrário. Nunca se traz maturidade espiritual para as pessoas, dando-lhe cargos, dando-lhe coisas para fazer na igreja, dando-lhe coisas para praticar. Primeiro tem de mudar a identidade dela e ela tem que entender quem ela é. O mundo diz, faça para ser. O evangelho diz, você é, por isso faça. Você serve porque é filho, você ama porque foi amado ou amada, você evangeliza porque pertence ao reino. Você congrega porque você faz parte de um corpo. Essa ordem muda tudo, porque a identidade sempre vem antes da missão. A missão existe, a missão é de Deus, mas a identidade de cada um precisa mudar antes de participar dessa missão. Mas Deus quer que sejamos igreja. Deus quer que sejamos o povo dele. E talvez esteja aqui um dos maiores problemas da nossa igreja do século XXI, da igreja moderna. Nós aprendemos muito cedo a frequentar cultos. Eu nasci numa igreja, eu vivia numa igreja, eu sempre fui levado a um templo. Mas poucos aprenderam o que significa ser igreja. Hoje existe muita gente que frequenta uma igreja, mas nunca entendeu que ele ou ela é a própria igreja. As pessoas não entenderam isso. Eu custei entender isso. Uns 20 anos atrás, eu não entendia diretamente isso. Isso foi mudando na minha mente a partir do momento que a palavra de Deus foi entrando na minha vida. Porque quando perdemos nossa identidade, inevitavelmente perdemos também a nossa missão. Por isso que muita gente se diz evangélico e não é, e não está fazendo, praticando e pregando o próprio evangelho. Porque muitas vezes ela não entende quem ela é. É exatamente isso que Pedro está corrigindo. Ele diz, vocês são pedras vivas, vocês são geração eleita, povo de Deus escolhido. Quando eu esqueço quem eu sou, transforma a igreja em um lugar. Quando eu não entendo biblicamente o que é essa igreja, eu transformo a igreja, o corpo de Cristo, em um lugar. Existe uma frase que confronta toda uma cultura. Ir para a igreja não significa ser igreja. Porque nós vivemos em uma geração que aprendeu a associar Deus a um lugar. Quase sem perceber, transformamos a igreja em um endereço. Quando pensamos na igreja, pensamos no prédio, pensamos na fachada, pensamos na estrutura. Mas a Bíblia nunca definiu igreja dessa maneira. A palavra igreja, nós vamos estar falando durante a série, é a palavra eclésia. No grego, eclésia significa não um prédio. Eclésia, ela significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora. É quando gritava um alarme e as pessoas saíam das suas casas para se reunir num lugar. É chamado para fora. A igreja nunca foi construída de tijolo. A igreja de Cristo sempre foi construída por vidas. Pedro diz, como pedras vivas. Mas pedras vivas, não pedras mortas, não pedras decorativas, não pedras apenas ocupando espaço. Pedras que fazem parte da construção disso que é chamado igreja. Paulo também descreve a mesma realidade. Quando ele fala em Efésios capítulo 2, 19, já não sois estrangeiros, nem sois forasteiros. Capítulo 2, 19 em diante fala, mas como cidadãos dos santos, sois edificados justamente para a morada de Deus no Espírito. A morada de Deus é em nós. A morada de Deus é na igreja. É a mesma construção viva. Não é um prédio que se visita, mas um povo em que Deus habita. Isso muda completamente nossa perspectiva, porque se eu penso que a igreja é um lugar, minha fé também fica presa nesse lugar. Foi exatamente isso que aconteceu e acontece com muitos cristãos hoje. A fé fica compartimentada dentro de um lugar. Nós compartilhamos nossa vida. No trabalho somos profissionais, na faculdade somos estudantes, em casa somos pais, na academia somos atletas e sem perceber fazemos o mesmo com Deus. No domingo somos cristãos. Na segunda voltamos a ser outra pessoa. É como se Deus tivesse um horário de funcionamento domingo às 18h30 ou na quarta-feira às 19h30. Depois disso a vida continua normalmente.
Mas Pedro está dizendo exatamente o contrário. Você continua sendo pedra viva quando sai daqui. Você continua sendo sacerdote quando chega ao seu trabalho. Você continua sendo o povo de Deus dentro da sua casa. Você continua sendo igreja na escola. Você continua sendo igreja nas empresas. E onde você estiver, continua sendo igreja. Quando esse culto terminar, a igreja sairá por portas abertas. A porta se abrirá. E a igreja estará nos bairros. A igreja estará nas empresas, nas escolas, nos hospitais, nas casas, porque é ali que Deus enviou o seu povo. Deus não enviou o povo dele para estar dentro do templo. Deus enviou para estar lá fora e ser igreja lá fora. Foi assim que o evangelho alcançou o mundo. Ela cresceu porque cada cristão entendia que levava Cristo consigo. Já se disse que a igreja é a comunidade do povo de Deus enviado ao mundo para continuar a missão de Cristo. A igreja é o povo de Deus que é enviado lá fora para continuar a missão de Cristo. Mas a gente decidimos que igreja é só domingo. Não falamos Jesus, não vivemos Jesus, porque no próximo domingo nós vamos viver Ele. O culto nunca foi o destino, sempre foi o ponto de partida. Quando a igreja vira um lugar, o evangelho fica limitado, a fé fica limitada. Você convida pessoas para um prédio na esperança de que alguém fale de Jesus para ela, em vez de falar de você mesmo. Quantas vezes fazemos isso, pastor? Vou levar meu vizinho na igreja. Vou levar meu parente, vou trazer meu colega. Isso é maravilhoso. Continua fazendo, por favor. Mas não podemos terceirizar aquilo que Cristo entregou a cada discípulo dele. Cada discípulo foi chamado para pregar o evangelho. Quem foi chamado para anunciar o evangelho? O pastor? Não. A liderança? Também. Não, mas não apenas. Todos nós somos chamados, mas toda a igreja é chamada também. Pedro diz para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem anuncia? O povo. Pedro está dizendo, igreja, vocês que anunciam as maravilhosas grandezas daquele que chamou das trevas. Essa grandeza é vocês que anunciam. Pedro está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para o pastor da igreja. Está escrevendo para a igreja. O sacerdócio, as pedras vivas, todos nós. O evangelho não foi entregue para profissionais, foi entregue para discípulos. E evangelizar é uma coisa tão simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Imagine se cada membro da igreja entendesse isso. Quantas pessoas ouviriam sobre Jesus durante a semana? Imagine se nós saímos daqui, estamos quase 20 pessoas ou mais, não sei, a matemática não funciona aqui agora, mas imagina se cada um de você falar para uma pessoa só essa semana, são 20 pessoas que ouvirão de Jesus. Imagina quantas famílias seriam alcançadas, quantos casamentos seriam restaurados, quantos jovens encontrariam esperança. Nós passamos anos esperando que o culto transforme a cidade. Mas Deus sempre quis usar a igreja espalhada pela cidade. Eu estou estudando uma matéria no mestrado chamada Missiologia. E lá o autor Justo Gonzalez está falando que está mudando o jeito de evangelização. Deus está usando a globalização, onde pessoas saem de um país para ir trabalhar em outro país. E aí ele conta o exemplo da Dona Patinha, que é uma senhora que sai da Bolívia e vai parar na Espanha, e lá ela começa a evangelizar aquelas famílias. Isso é entender que eu sou igreja, e igreja não é um lugar. E ela evangeliza aquelas pessoas para ganhar Jesus, que vai ganhar os seus parentes, que vai ganhá-lo para Jesus. Maravilhoso isso. Não. Deus sempre quer usar a sua igreja. Mas tratar a igreja como lugar gera uma terceira consequência, grave o suficiente para merecer um ponto só para ela. Transforma o sacerdote ou aquele que vem à igreja um consumidor. E é disso que nós vamos falar daqui a pouco. Talvez Deus não queira mudar a igreja que você frequenta. Talvez Deus queira mudar a maneira como você a enxerga. Você não é um visitante do reino. Você não é um cliente da igreja. Você não é um espectador do culto. Você é uma pedra viva. Você é um sacerdócio real. Você é o povo de Deus. A pergunta que fica é muito simples. Quando este culto terminar, a igreja vai embora? Se a resposta for sim, então você entendeu o evangelho. Porque o prédio vai ficar. Porque a igreja sairá por essas portas
levando a Cristo para lugares onde esse prédio jamais poderá entrar. Sua casa, seu trabalho, sua vizinhança, sua família precisam da presença de Cristo através da sua vida. Não de um prédio, mas de você, porque você é a igreja de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas entendem errado sobre igreja, elas acabam confundindo a identidade como consumidor. Prédios foram feitos para lugares de consumo. Você vai na sua casa, você consome. Você consome a cama para dormir, os alimentos que estão ali. Você vai no mercado, você consome. Você vai no cinema, você consome. Você está sempre consumindo quando você entra em prédios. Quando trocamos a igreja por um lugar, nós confundimos e transformamos, muitas vezes, nos transformamos em consumidores. Depois de dizer que somos pedra viva, 1 Pedro 2,9, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Há uma palavra despercebida aqui chamada sacerdotes. Reino de sacerdotes. Sacerdotes. Pedro não diz que alguns são sacerdotes. Vou te dar um parecer histórico. O sacerdote era vindo de uma tribo só, em Israel, em Êxodo, em Levítico e assim por diante. Não se abria a qualquer momento o templo ou o sacrifício se não houvesse um sacerdote vindo da geração da tribo de Levi. Eles eram escolhidos. Ao ser escolhidos, eles praticavam o culto, eles faziam o culto acontecer em Israel, eles recebiam as ofertas, faziam os sacrifícios, faziam tudo isso. Jesus vem e Hebreus diz que Jesus agora é o sumo sacerdote. Não precisamos mais do sacerdote, não precisamos mais da linhagem de Levi. E aí o que acontece? Jesus nos transforma em sacerdotes. Pessoas que vão levar o culto de Deus lá fora. Pessoas que vão realizar a presença de Deus lá fora. O sacerdote, ele entrava no templo na presença de Deus. Nós agora somos sumos sacerdotes, através do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, e levamos a presença de Deus nos lugares. Levamos o que precisamos fazer como sacerdotes na presença de Deus. Por isso que Pedro fala isso. Pedro é um judeu, é um hebreu, ele entende isso. E ele está dizendo que todos agora que aceitam a Jesus Cristo são esses sacerdotes. Ele diz que todo o povo de Deus é um sacerdócio real, e isso é revolucionário para aquela mentalidade naquela época, que era só uma tribo, que era só pessoas vindo de uma linhagem. No Antigo Testamento, apenas uma família, como eu disse, podia exercer esse sacerdócio. Agora Pedro olha para toda a igreja e diz: todos vocês são os sacerdotes. Isso significa que ninguém foi salvo apenas para assistir. Ninguém foi salvo apenas para assistir. Todos foram chamados para servir. O povo de Israel vinha diante dos sumos sacerdotes, entregava suas ofertas e assistia ao culto. Os sacerdotes realizavam os sacrifícios, as ofertas, as orações, a tribo realizava os louvores e faziam a entrada no templo, tudo isso. E agora, o que está dizendo o próprio Pedro? Que todos nós somos esses sacerdotes. Não somos mais o povo que assiste. Todos foram chamados para servir. Esse princípio ficou conhecido na história da igreja como sacerdócio de todos os crentes. Em 300 depois de Cristo, 350, Constantino, ele se torna cristão, um homem pagão. Demora batizado, era um rei poderoso. Era como se fosse o rei poderoso de todo o mundo naquela época. E aí ele se torna cristão, ele leva a igreja junto. Agora eu sou cristão, quero a igreja. E a igreja volta a ter sacerdotes, arcebispos, papa. Um grupo de pessoas que eles têm a mão de Deus, eles têm a voz de Deus, eles têm o povo de Deus, eles têm tudo de Deus para entregar para o povo é simplesmente pessoas que estão aqui embaixo, é o clero. A igreja não entende isso como verdade. A igreja entende que o sacerdócio de todos os crentes é que todo crente é um representante de Deus. Não existe uma divisão cristã entre cristãos, não existe uma divisão espirituais e cristãos comuns. Todo discípulo tem acesso a Deus, foi enviado por Deus para servir o próximo. A igreja não é um clube religioso que existe para satisfazer os seus membros.
É uma comunidade missionária que existe para glorificar a Cristo e servir o mundo. Essa é a diferença entre um consumidor e um sacerdote. O consumidor pergunta o que a igreja pode fazer por mim. E essa não é a nossa realidade, né? Você sabe que é. O que a igreja pode fazer por mim? Eu vou naquela igreja, ela tem a oferecer o que para mim? O sacerdote pergunta como posso glorificar a Cristo através de mim. Infelizmente, uma das maiores enfermidades da igreja moderna é o consumismo espiritual. Porque nós vivemos de acordo com o que o mundo vive. O mundo é um mundo consumidor. Senão, se eu perguntar aqui, não levanta a mão, mas a maioria deve ter o Shopee no seu celular como aplicativo. Não, é ou não é? Porque o mundo é um mundo consumidor. Você está consumindo, está agora globalizado, está tecnológico, você não vai numa loja mais. E essa realidade vai entrando dentro da mente das pessoas para que elas se tornem consumidoras de igreja. Vivemos nessa cultura onde gira ao redor do cliente. O cliente escolhe, o cliente avalia, o cliente reclama, o cliente exige. E sem perceber, essa mentalidade entra na igreja. As pessoas escolhem uma igreja como escolhem um restaurante. O estacionamento é bom? Tem estacionamento? O ar-condicionado funciona? O louvor combina comigo? A mensagem é interessante? O ministério infantil me atende? Perceba, todas essas perguntas começam no mesmo lugar. Eu, como consumidor. Mas o Evangelho não colocou o eu no centro. O Evangelho nunca colocou o eu no centro. Cristo está no centro. A igreja existe por causa de Cristo. A igreja vive para Cristo. A igreja anuncia Cristo. A igreja serve por causa de Cristo. Quando entendemos isso, deixamos de ser consumidores e passamos a ser sacerdotes. E como vive um sacerdote? Pedro responde dizendo que somos uma casa espiritual, versículo 5, que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Esses sacrifícios aparecem de forma prática na vida da igreja. Não são exigências para conquistar o amor de Deus. Porque lembra que nós somos cristãos para depois fazer. Nós não fazemos para ser cristão. Nós não pagamos nenhum preço para ser cristão. O preço foi pago na cruz. Então a primeira marca de um sacerdote é que ele adora. Eu te louvarei de todo o meu coração. Salmo 138. Esperamos que cada membro adore. Mas não apenas porque existe um culto. Não apenas porque, graças a Deus, o louvor da Renovei que hoje, não é apenas por causa disso. Não apenas quando a pastora Gisele está louvando. A adoração não começa quando o louvor inicia, ela começa quando nós abrimos os nossos olhos de manhã. Um sacerdote vive adorando, é por isso que costumamos dizer que é tudo por causa de Jesus. E é tudo sobre Jesus. O culto não existe para nos emocionar. O culto existe para exaltar a Cristo. Uma igreja saudável não mede o sucesso pelo quanto ela foi entretida. Como foi bom, maravilhoso o culto, eu me arrepiei. Não é por isso que a igreja se vive. Mede pelo quanto Cristo foi glorificado. Como nós adoramos Jesus Cristo nesse culto. É o que é mais difícil se ouvir hoje. Você canta apenas quando está aqui? A sua vida inteira canta glória a Deus? O sacerdote, ele vive para isso. Os sumos sacerdotes se levantavam todos os dias de manhã e começava o culto deles. E à noite tinha outro culto, porque eram vários sacrifícios durante o dia. Agora nós, como igreja que somos sacerdotes, nosso culto começa de manhã, vai até a noite quando nós vamos dormir. A segunda marca de um sacerdote cristão, do cristão ser sacerdote, é o crescimento espiritual. Até que todos alcancemos a maturidade. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era preparado, o filho era preparado de várias maneiras, era lavado, era purificado, ia crescendo, tinha de entender todas as leis, a Torá, que são os 5 livros da Bíblia, e tinha de entender tudo e tinha de ser uma pessoa em crescimento espiritual. Nenhuma criança permanece criança para sempre. O crescimento é esperado naturalmente, também é esperado na vida espiritual. Infelizmente, existe uma geração que envelheceu fisicamente, mas continua bebês espirituais. Conhece músicas, conhece eventos, conhece programações, mas conhece pouco da palavra.
Por instinto, a pessoa ela só vive de programação. Por isso que insistimos aqui nessa igreja. Leia a sua Bíblia todos os dias. Busque a Deus na sua palavra todos os dias. Todos os dias devocional. No discipulado, na comunhão, porque discípulos maduros constroem igrejas maduras. O autor de Hebreus diz que alguns já deveriam ser mestres, ou seja, pessoas já deveriam estar ensinando. Mas às vezes são crianças infantis. Maturidade não é tempo de igreja. É transformação de vida. Você é mais parecido com Jesus hoje do que ano passado? Isso é maturidade espiritual. Essa pergunta tem de ficar ecoando na nossa cabeça. Será que eu pareço mais com Jesus do que ontem? Terceira marca de um sumo sacerdote é o serviço. Romanos 12, numa parte diz, prefiram dar honra aos outros. Pedro completa, cada um exerceu o dom que recebeu para servir. Observe, todo dom recebido possui um destino. Servir pessoas, o sumo sacerdote não o servia. Ele servia a comunidade, o povo de Israel. Ele servia todas aquelas pessoas. Deus não nos deu dons para construir plataformas. Deus deu dons para construir pessoas. Há irmãos que pregam, outros acolhem, outros visitam, outros limpam, outros oram, cozinham, discipulam. Todos são importantes no corpo de Cristo. No corpo de Cristo ninguém é insignificante. E ninguém é autossuficiente. Todos são necessários para esse corpo, que é o corpo de Cristo, em movimento na terra. Nosso pé, eu estava falando com o Micael, eu falei, Micael, na pregação do domingo passado, eu falei que o pé tem 26 ossos. Todos os ossos fazem parte do corpo de Cristo, que sustenta a nossa estrutura. Você olha para o pé e aí você diz que pé feio, muitas vezes. Mas às vezes o seu pé que te sustenta. E às vezes a gente olha para as pessoas e achamos elas significantes dentro da igreja, mas às vezes elas nos sustentam. Às vezes ela vai para casa e ela dobra o joelho e diz, Senhor, abençoa, louvor, Senhor. A gente nem sabe que elas estão orando, porque a igreja é isto. Os dons é para servir. Onde você está servindo hoje? Se todos servissem como você, nossa igreja seria mais forte ou mais fraca? A quarta marca de um sumo sacerdote, de um sacerdote, é a generosidade. Paulo escreve, Deus ama quem dá com alegria. A contribuição nunca foi uma taxa religiosa. É um ato de adoração. Quem entende a cruz compreende que tudo que pertence a Jesus, ao seu Senhor. O seu tempo pertence ao Senhor. Quando falamos de generosidade, as pessoas pensam no bolso. Logicamente é envolvido. Mas o nosso tempo, 24 horas do nosso dia, é uma oferta que devemos dar ao Senhor. Talentos, recursos, tudo. A pergunta é, quanto precisa dar? A pergunta correta não é essa. É quanto Deus já me confiou para eu administrar. Uma igreja generosa alcança pessoas, alcança missões, alcança povos não alcançados. Uma igreja consumista apenas acumula recursos para si. Uma igreja generosa, ela envia o seu dinheiro para missões, ela não preocupa com o templo, ela não preocupa com as paredes, porque domingo a domingo vai fechado, ela preocupa com as vidas que estão lá fora. Ela preocupa com as vidas que estão se perdendo. Nós temos missionários ali, se você ver aquele quadro ali, missionários que estão na África, com projetos de criança alcançando os pais, missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro. É essa a preocupação da igreja, é com as pessoas do nosso bairro, com as pessoas que precisam de auxílio. A quinta marca é a unidade. O sumo sacerdote era uma família, eles viviam unidos. Era uma família, era escolhido, os filhos eram unidos, as pessoas eram unidas, a tribo de Levi era unida para servir. Efésios 4 diz, façam todo esforço para conservar a unidade. Perceba, Paulo não nos diz para criar uma unidade, porque Cristo já criou a unidade. Nossa responsabilidade é preservá-la. Por isso que muita gente não consegue preservar a unidade, porque muitas vezes elas saem da igreja facilmente, porque a unidade depende de relacionamentos. Pessoas guardam ressentimentos e mudam de igrejas, criam divisões, mas Pedro diz que somos uma casa espiritual. Uma casa não permanece de pé quando suas pedras brigam entre si.
Se os tijolos dessa parede começarem a discutir e um querer ir para o outro lado, a parede cai. Quem ama mais sua própria ideia de igreja do que a igreja real acaba destruindo a comunhão. A igreja seria melhor. Quando a pessoa fala assim, pastor, a igreja seria melhor, eu já penso, Jesus, será que ele está pensando o quê? Ou ela está pensando o quê? A igreja seria melhor se ela servisse na Bíblia, ela vivesse a Bíblia. Unidade exige humildade, perdão, paciência e amor. Por isso que Pedro diz, somos uma casa espiritual para sustentar. Existe alguém que você precisa procurar para restaurar a comunhão? Já contei um testemunho várias vezes aqui de um pastor que começou uma igreja. E aí eu iniciei a igreja dele não acontecia nada. Aí um dia ele foi orar, ele orando, jejum, consagrando, Deus disse, vai lá na sua antiga igreja, peça perdão para o pastor e para a igreja inteira. Ele foi lá, o pastor ficou cismado, falou, pastor, eu preciso falar na igreja. E esse pastor americano subiu no púlpito e disse, me perdoe. Voltou para a cidade, onde ele começou uma igreja, e aí Deus começou a prosperar a igreja. É simples assim. Me perdoe. A igreja deve viver em unidade. A sexta marca é a oração. O sumo sacerdote, eles oravam constantemente. O sacerdote, ele ora. Não é só 6 horas por mim. É orar. Orai sem cessar, sempre intercedir, era a função deles, de interceder por Israel. Ó Deus, Israel pecou contra ti. O crente, quando ele entende isso, ele intercede pela casa dele, ele intercede pela família, ele intercede pelo Brasil, ele intercede pelas eleições, ele intercede por tudo. Uma igreja que ora entende que a transformação não acontece pela força humana, acontece pelo Espírito Santo. Os grandes avivamentos da história começaram em reuniões de orações. Nenhum avivamento começou por acontecer, por um louvor que foi muito bom, uma música que destacou no YouTube com mais de 5 milhões de visualizações. É bonito, graças a Deus o evangelho está sendo pregado, mas todo avivamento começou com o joelho no chão. De uma igreja que orava, nunca de estratégia de marketing. Sua primeira reação diante dos problemas é o quê? É orar ou apenas preocupar? A sétima marca aqui, o sacerdote, ele fazia sacrifício. O crente, ele vai entender isso diante da cruz. Efésios 5 diz que Cristo nos amou e se entregou por nós. Perceba a ordem. Primeiro Cristo recebeu e entregou por nós as nossas vidas. Depois nós respondemos. Porque a cruz, ela elimina o egoísmo. Não seguimos um Salvador confortável. Seguimos um Salvador que foi crucificado. Por isso, ser membro de igreja nunca foi sobre conveniência. É sobre compromisso. É sobre, às vezes, será necessário abrir mão do conforto, do tempo, dos planos, das preferências, porque missão sempre vale mais do que as nossas vontades. A gente acha que quem tem de fazer o esforço total e o sacrifício são os nossos missionários. E aí você conversa com eles, sabe que eles fizeram um esforço de sacrifício. Mas não é, todo crente precisa, porque agora todos são sacerdotes. Em algum momento eu preciso sacrificar alguma coisa. Você não faz parte de uma igreja para descobrir o que pode receber dela. Você faz parte dela para participar da missão de Deus. Essa é a mesma missão que estamos a falar agora. Ela começa exatamente onde termina a identidade, que acabamos de escrever. Quando eu entendo que eu sou o sacerdote, eu olho para a minha vida e digo, Senhor, se for preciso eu vou fazer, e vou fazer mesmo que me custe. Eu não estou dizendo para você usar aquele lema maravilhoso que eu odeio, chamado, você tem de pagar um preço. Eu disse isso, não. Jesus pagou um preço na cruz. Eu preciso abrir mão dos meus privilégios, dos meus momentos que muitas vezes eu não estou abrindo mão. Talvez isso seja pagar preço, entende? Mas essa fala é muito perigosa. Porque parece que eu vou pagar alguma coisa para Deus. Eu não quero pagar nada para Deus. Se é preciso eu orar mais, eu vou orar mais. Então fala comigo. Ora mais pela sua família. Mas não fala, paga um preço pela sua família. Porque Jesus já pagou esse preço, foi muito caro. Foi o sangue dele vertido na cruz. Então é uma fala que não devemos falar. Porque ela é errada biblicamente. E quando a fala é errada biblicamente, você não fala mais. Você muda de ideia. Mas que a Bíblia diz que nós somos sacerdotes que precisamos sacrificar sempre, sacrificar a nossa carne. Por isso que nós temos jejum aqui quarta e sexta.
Ah, dá para mim fazer? Dá. Se está tomando um remédio, não, tudo bem, eu aceito. Mas orem. Dá para orar. Por isso que nós estamos fazendo aqui vigílias nos últimos sábados, intercessão pelo bairro, porque sabemos que é um sacrifício. Saímos para evangelizar porque sabemos que é um sacrifício. Porque poderemos estar em casa, poderíamos estar descansando, poderíamos estar assistindo uma série, mas existe coisas que a gente precisa chamado sacrificar a nossa carne. E era a carne que era posta sobre o fogo. Era a carne da ovelha para ser queimada. E nosso sacrifício é a nossa carne. Precisamos queimar a nossa carne. Perceba como tudo muda quando entendemos que somos... Tudo muda quando entendemos que somos igreja. Nós contribuímos porque fomos resgatados. Mas Pedro, ele revela algo maior. Ele diz que não é só você entender a sua identidade. Não é só você saber que você agora é um sacerdote. Você tem de entender que você vive para a missão. A missão de Deus. Depois de dizer quem nós somos, Pedro explica por que Deus nos fez igreja. A igreja não existe para si mesmo. Observe a sequência do texto, primeiro ele diz, vós sois, 1 Pedro 2,9, vós sois pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem... 2:5 mesmo, obrigado, desculpa. 2:5. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Jesus Cristo. Vai no 9, tá certo. Então ele revela o propósito da igreja, que o chamou das trevas para a maravilhosa luz, anunciar as grandezas. Anunciar as grandezas. Perceba que Pedro não para na identidade. Ele chega na missão. Deus nunca nos dá uma identidade sem um propósito. Nós fomos escolhidos para anunciar, fomos alcançados para alcançar, fomos salvos para sermos instrumento de salvação, fomos amados para amar. Existe um grande perigo dentro da igreja, pensarmos que o objetivo da salvação termina em nós. Como se Deus tivesse nos salvo apenas para irmos para os céus, para o céu. Mas Deus não nos salvou para que Deus nos salvou para que outros conheçam a Jesus. Deus nos salvou para que outros conheçam a Cristo. A igreja não existe para si mesmo. A igreja que existe para si mesmo não é mais a igreja de Deus. Não é a igreja de Cristo. É a igreja deles, das pessoas que criaram para si mesmo. Ela existe para Cristo, a igreja de Cristo. E Cristo ama Cristo ainda ama aqueles que estão perdidos. Foi exatamente isso que Jesus disse. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. A missão é do Pai. Jesus foi enviado. Agora ele envia uma igreja. A igreja não existe para si mesmo. A igreja não existe para o culto. Ela existe para a missão dos perdidos que estão lá fora. Jesus não apenas salva, Jesus envia. Todo discípulo é enviado. Toda a igreja participa da missão de Deus. A igreja vive para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Uma igreja que perde sua missão, perde sua razão de existir. Há muitas igrejas que perderam sua razão de existir. E elas vão morrer. Nós não fomos chamados apenas para manter um calendário de cultos. Fomos chamados para transformar pessoas pelo Evangelho. A missão não começa no púlpito. Às vezes pensamos que o evangelismo acontece apenas aqui, durante a pregação, mas Pedro escreve para pessoas comuns. Pedro está escrevendo para pessoas que estão sentadas, pessoas comuns como nós. Pais, mães, servos, trabalhadores, comerciantes, jovens, idosos. Ele não escreve apenas para líderes, porque Deus nunca entregou sua missão apenas a pastores. A missão pertence à igreja. Deus nunca entregou a sua missão somente para missionários que são enviados. A missão pertence à igreja. É por isso que você passa mais tempo fora desse prédio do que dentro dele. Você passa 1h30 dentro dos templos de igreja, 2 horas no máximo, e o resto da sua vida você passa lá fora. Na faculdade, no trabalho, na escola, na vizinhança, na família. Por quê? Porque Deus espalha a sua igreja todos os dias. Deus espalha a sua igreja todos os dias. Eu falei que uma vez, e vou repetir uma vez, uma pessoa perguntou, por que Deus deixa que as pessoas se tornam pobres e nunca se enriquecem, pastor? Por que Deus não prospera se Ele é o Deus que poderia prosperar as pessoas? E aí tem um monte de gente vendendo essas ideias erradas do demônio, de que você vai ficar rico. Do lado dessa eternidade não vai ter isso.
Porque enquanto houver pobres nas periferias, Deus vai salvar pobre para salvar pobre. Enquanto houver rico lá no lugar que tem rico, Deus vai salvar homens milionários para salvar outros homens milionários. Estuda um pouco sobre a Donep, onde empresários ricos se reuniam para ganhar outros empresários. Enquanto houver médicos, vai haver médico cristão para ganhar. Enquanto houver enfermeiras, vai haver enfermeiras para ganhar Jesus. Enquanto houver pessoas que catam lixo, catadores de lixo, vai haver crentes dentro deles, pedreiros, aonde tiver em toda a profissão, para que ganhem pessoas nesse mundo até que Cristo transforme essa sociedade. O prédio permanece aqui, mas a igreja sai daqui. Você é o sermão que os seus colegas do trabalho vão ler. Você é a Bíblia que muitos conhecerão antes de abrirem a Bíblia. Sua maneira de falar, de trabalhar, de tratar as pessoas, de perdoar, de servir, tudo isso anuncia a Cristo. O amor visível entre os cristãos é a maior apologética do Evangelho diante do mundo. A sua vida prega o Evangelho. Tudo isso é anunciar a Cristo. As pessoas podem discutir nossa teologia, mas dificilmente conseguem negar uma vida transformada. Uma vida transformada muda ambiente. Vidas são salvas por causa de uma vida transformada no lugar. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa ver Cristo em nós. E Pedro diz isso, para anunciar as grandezas. Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Ou seja, nossa missão não é anunciar uma igreja. Nossa missão não é anunciar uma igreja. Nunca fala, a Igreja Batista Nacional é a melhor. Vamos para a Igreja Batista Nacional que ela é a melhor. Nunca fale isso, pelo amor de Deus. Fale, Cristo é melhor. Cristo é a razão do meu viver. Nossa missão não é anunciar um pastor. Vai lá que tem um pastor, prega bem. Vai lá que tem um profeta, Deus vai orar por você e você vai ser. Não, nossa missão é anunciar Cristo. Nossa missão não é anunciar uma denominação. Nossa missão é anunciar Cristo. Existe um risco muito grande. Infelizmente, gastamos mais energia promovendo a nossa igreja do que promovendo a Jesus. Pessoas não precisam primeiro conhecer nossa estrutura. Precisam conhecer o Salvador. Por isso que o Brasil está vivendo um fenômeno chamado ciclo religioso. Eu trabalhei como secretário em uma igreja de 600 pessoas e agora estou trabalhando na Renovo e eu sei o que é um ciclo religioso quando eu olho para o hall de membros e vejo pessoas saindo de uma igreja, sendo aclamada, que de repente ela foi para outra igreja. As pessoas vivem um ciclo religioso. Porque elas não estão procurando a Jesus, estão procurando uma igreja. E precisamos fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. E assim eles vão amar a igreja de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Nossa música deve apontar para Cristo. Nossa pregação, nossos ministérios, nossa comunhão, tudo tem a apontar para Cristo. Nossa generosidade, nossa unidade, tudo tem de apontar para Cristo. Basta que ele cresça e que eu diminua, diz João Batista. E a nossa missão principal começa na nossa casa. Quando o profeta Eli, em 1 Samuel, capítulo 2 e 3, foi repreendido, a sua casa estava bagunçada. E ali finalizou a sua geração de sumo sacerdote. Quando ele morreu, seus filhos morreram. Porque nossa missão como sacerdote começa em casa. É interessante, Pedro escreve para um povo espalhado. Eles não tinham influência política, não tinham grandes templos, não tinham poder econômico quando o apóstolo Pedro estava escrevendo, mas transformaram o mundo. Por quê? Porque entenderam que era a igreja onde estivesse. O primeiro campo missionário continua sendo a nossa casa. O nosso lar, a nossa família. Primeiro campo missionário continua sendo nossos filhos em Cristo, precisamos anunciá-los. O primeiro é o nosso cônjuge. Nossos vizinhos precisam perceber que existe algo diferente na nossa casa. A missão não começa quando atravessamos o oceano, ela começa quando nós atravessamos a rua. Quando entramos na nossa casa. Há um dito antigo que assume bem isso: todo cristão é missionário. Ou é um impostor? Charles Spurgeon disse isso. É uma frase forte, mas ela nos lembra que não existe discipulado sem missão. Nossa missão começa com uma igreja local. Eu sempre prezo por isso, a igreja local é necessária.
Deus não nos plantou nesse bairro por acaso, não estamos aqui apenas para manter uma agenda de culto. Estamos aqui porque existem pessoas que ainda vivem nas trevas. Existem famílias destruídas, casamentos sem esperança, jovens sem direção, pessoas escravizadas pelo pecado. Pedro diz, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos levar uns aos outros. Por isso eu sempre digo aqui na igreja, a nossa vida tem de ter um slogan chamado 100% vidas. A igreja tem um slogan chamado 100% vidas. 100% em prol das pessoas serem salvas. Vidas que estão perdidas. Todo cristão tem de entender esse slogan na vida dele. Eu vivo 100% para que meu vizinho seja salvo. Para que meu parente seja salvo. Para que meu amigo de trabalho seja salvo. Meu colega de faculdade seja salvo. É isso que a igreja vive nessa terra. É uma declaração de propósito. Queremos ver vidas restauradas. Queremos formar discípulos. Tudo que fazemos só faz sentido. Tudo que a igreja de Cristo faz nessa terra só faz sentido se conduzir pessoas a Cristo. Agora permito fazer uma pergunta para mim e para você. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Existe alguém da sua família por quem você tem orado diariamente para ser salva? Seus colegas de trabalho sabem que você pertence a Cristo? Sua vida desperta curiosidade sobre o Evangelho? Se amanhã esta igreja fechasse as portas, o reino de Deus continuaria avançando através da sua vida? Nós vimos isso na China. O governo mandou fechar as igrejas. E a igreja triplicou. E é provavelmente uma das maiores igrejas que existem. Não só lá, mas em outro país. Que é o país mais perseguido pelos muçulmanos, matando os crentes. Mas a igreja cresce igual uma loucura. Porque a igreja não depende do prédio. Na China, um missionário disse que eles se reuniam na floresta. E sempre tinham um lugar diferente para se reunir para o governo não descobrir. E assim eles fazem. Quando descobre, vai preso. Mas a igreja não para. Porque a verdadeira igreja nunca dependeu de um prédio. Ela sempre... A igreja verdadeira depende de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que entendem a identidade dela como igreja. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Quero concluir. Pedro termina esse texto de maneira extraordinária. Ele olha para Cristo, versículo 10, 2 e 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Que transformação! Antes vivíamos sem direção, sem esperança, sem identidade, sem pertencer, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, entrou na nossa história. Hoje somos povo de Deus. Vamos passar a eternidade com Deus. Vamos passar com Jesus. Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos adotou, Ele nos fez seu povo, a família de Deus. O povo de Deus. Não nos tornamos igreja porque escolhemos Jesus. Nós somos igreja porque Jesus nos escolheu antes. Ele nos tirou das trevas, como diz o texto, nos tirou das trevas. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora Pedro diz, vivam de acordo com essa identidade. A pergunta então não é você vai à igreja? A pergunta é você é a igreja durante a semana? Essa é a pergunta que você deve fazer. O verdadeiro desafio começa quando esse culto termina. É na segunda-feira, é no trabalho, na faculdade, em todos os lugares, e no trânsito diante de pessoas que nunca abriram uma Bíblia. Elas vão enxergar Jesus em você. Em mim. Você talvez seja o único contato que elas vão ter do Evangelho. Tudo pode anunciar a Jesus Cristo. Nós não fomos chamados apenas para assistir culto, mas para apenas ocupar cadeiras, mas apenas viver uma programação religiosa. Fomos chamados para ser Cristo lá para as pessoas. Para as pessoas reconhecerem Jesus em nós. Isso muda completamente a visão de igreja. O culto deixa de ser um destino. O culto passa a ser o lugar onde somos fortalecidos para voltar à missão. Nós nos reunimos para adorar, somos edificados pela palavra, somos fortalecidos pela comunhão, mas depois somos enviados novamente para fora. Como os missionários foram enviados para outras nações, nós somos enviados para a Goiânia inteira, para a Aparecida, para os lugares ao redor. Foi exatamente o que aconteceu com a igreja primitiva. Eles se reuniam para ser fortalecidos. Paulo ia em lugares que já existia igreja, porque as pessoas estavam reunidas.
A igreja estava espalhada no mundo. A igreja começou, famílias começaram a se espalhar. A Bíblia diz no Antigo Testamento que existia uma menina que foi levada como escrava. E ela estava no lugar. E aí quando o seu senhor, general daquela nação, estava leproso, aquela menina diz, existe um Deus em Israel. A igreja é isso, é você estar no lugar e dizer, existe um Deus. Existe um Deus. Por isso nós precisamos estar firme. Perceba o equilíbrio da palavra. Devemos sempre estar congregando e vivendo essa vida. Esse prédio não é o fim da nossa missão. Esse prédio é o ponto de partida. Quando as portas se abrirem daqui para se fecharem, a igreja não ficará aqui. Ela sairá por essas portas, estará apresentada em cada rua, em cada lugar. Nossa visão deve ser a mesma, 100% vida. O que eu vou fazer para ganhar alguém para Jesus amanhã? Formar discípulos, ver pessoas sendo transformadas por essa identidade que Deus nos deu. Hoje Deus está chamando pessoas de maneiras diferentes. Deus está chamando cada um aqui diferente. Talvez Deus haja alguém aqui que percebeu que frequentar a igreja há anos, mas nunca entendeu o que significa ser igreja. Talvez participa de cultos, conhece os hinos, conhece os irmãos, mas sua fé ficou limitada ao prédio. Hoje Cristo está chamando você para viver o evangelho todos os dias e aprender a ser igreja. Talvez há outro grupo sendo confrontado. Você ama Jesus, mas se acomodou. Tornou-se consumidor em vez de ser servo. Recebe muito, mas oferece pouco. Hoje o Espírito Santo o chama de volta à missão. Te chama de volta a entregar para as pessoas Deus. Talvez haja alguém que ainda nem fez parte do povo de Deus. Pedro disse, antes vocês não eram povos. Talvez você precise encontrar Jesus e entender o que é ser igreja de verdade. Precisa aceitar a Cristo. A porta da igreja, porta da entrada da igreja não é a membresia. É a cruz, é o arrependimento, aceitar a Jesus, voltar aos seus caminhos para Cristo e dizer, eu preciso desse Jesus. Eu preciso de Jesus de verdade. Hoje nós estamos falando sobre ser igreja. Ser igreja é viver um propósito. Hoje é dia de voltar ao propósito, é dia de enxergar que não é apenas ir à igreja, é começar a viver como igreja, a entender que lá fora eu sou igreja, porque um coração transformado pelo evangelho não apenas frequenta um culto, ele se transforma na presença de Cristo para as pessoas lá fora. Como de costume, Michel pode vir, por favor? Eu quero passar algumas aplicações para você. Nessa semana, preste atenção nessa aplicação. Nessa semana não diga apenas eu vou à igreja. Lembre-se todos os dias, eu sou a igreja. Seja igreja na sua casa. Antes de tentar mudar o mundo, permita que a sua família veja Cristo em você. Demonstre paciência, perdão, serviço e amor. A primeira missão começa dentro da sua casa. Pergunta, minha família consegue enxergar Jesus através da minha vida? Pergunta isso para você mesmo. Segundo, seja igreja no lugar onde Deus o colocou. No trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Lembre-se de que você é um representante de Cristo naquele lugar. Suas palavras, suas atitudes, seu caráter anunciam o evangelho antes mesmo de você abrir a sua boca. Pergunta, se ninguém soubesse que sou cristão, minhas atitudes revelariam esse Cristo? Terceiro, compartilhe Jesus com pelo menos uma pessoa. Ore para que Deus coloque alguém em seu caminho e aproveite a oportunidade para falar do amor de Cristo. Compartilhe seu testemunho ou fazer um convite para caminhar com Jesus. Lembre-se, o evangelho não foi entregue apenas aos líderes da igreja, foi entregue à igreja. Sirva alguém intencionalmente. Quarto, procure uma oportunidade de servir sem esperar reconhecimento. Pode ser uma visita, uma ligação, uma oração, uma ajuda prática, ou uma palavra de encorajamento. Pergunte durante a semana, quem Deus quer amar através de mim hoje? Quinto, fortaleça a sua comunhão. Entre em contato com os irmãos da igreja, ore por eles, encoraje-os. Se existir uma pendência em relacionamento quebrado, vá a ele e peça perdão. Dê o primeiro passo em direção à reconciliação. Isso é ser igreja. Sexto, reserve um tempo para crescer. Leia a palavra, ore e medite. O Espírito Santo possa te ajudar. Eu não apenas frequento a igreja, eu sou uma pedra viva. E para terminar, pergunte a si mesmo. Hoje eu vivi como consumidor ou como sacerdote?
Será que eu vivo para consumir a religiosidade, a igreja, ou eu vivo para ser a igreja? Hoje eu representei Cristo onde eu estive? Hoje alguém conseguiu enxergar Jesus através de mim? Esse é o nosso desafio. Desafio de nós estarmos todos os dias sendo igreja e indo ao templo. Sendo igreja e indo ao prédio. Sendo igreja e indo ao local para se reunir. Para congregar, porque é bíblico. Que não deixa de existir biblicamente. Mas que lá fora eu represento Jesus. Eu represento Jesus lá fora. Porque eu sou a igreja lá fora. Ele é o cabeça. Que você possa pôr isso em prática. Se você entristeceu com algum lugar que se diz que é a igreja e machucou você, a igreja não machuca. É o lugar errado que machuca. É as pessoas erradas que não entenderam o que é essa igreja. Talvez a oportunidade de estar numa igreja verdadeira. Existem igrejas verdadeiras. Existem igrejas verdadeiras. Não é porque igrejas falsas por ser falsas, que não vai existir uma igreja verdadeira. Existe a igreja de Cristo, onde o povo de Deus está reunido. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão se aperfeiçoando no crescimento em Cristo. Eu sou a igreja. Diga isso para você, eu sou a igreja. E diga lá fora, aqui dentro, na minha casa, em todos os lugares, eu sou a igreja.